Vai terminar. Fim de papo no Mineirão. Vitória do Internacional. 2 pro Inter, 1 pro Cruzeiro. Muita vaia no Mineirão, muita cobrança por parte do torcedor, que já chamou o Zé Ricardo de burro, já mandou o Ronaldo tomar naquele lugar. E eu, com razão, tá? E com razão. E o Cruzeiro perde mais uma. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Amanhã, se o Vasco vencer o Botafogo, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Basta o Vasco vencer o Botafogo amanhã, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento. No meio da semana tem uma nova rodada. Nesta rodada o Cruzeiro não joga, só joga na próxima do outro final de semana. Então, mesmo que não entre na zona de rebaixamento amanhã, durante a semana, se o Vasco vencer, o Vasco tem 2 jogos. Se vencer um deles, ele coloca o Cruzeiro na zona de rebaixamento antes da gente voltar a campo. Lembrando, Luciano, que o Cruzeiro faz depois 2 jogos fora de casa. Impressionante. O Cruzeiro perde mais uma e se complica de vez no Campeonato Brasileiro, com risco real, viu, gente? Com risco real de rebaixamento. Essa é que é a verdade. Cruzeiro 1, Inter 2, mais uma derrota aqui no Mineirão. Teve tudo no jogo. Teve um momento do Cruzeiro vendido, teve um momento do Cruzeiro guerreiro. O que deixa o torcedor desconfiado é que não sabe quando, onde esse time do Cruzeiro vai jogar a bola. Tem hora que é pragmático, agora no final, em 5 minutos, fez o que não fez no jogo inteiro, na pressão, na raça, mas aí durante uma boa parte do jogo, andando, é uma mistura de sentimento, a torcida aplaude, a torcida vai, doideira, ainda tô tentando processar, mas no fim das contas, na tabela, o que vale é os 3 pontos, tá indo pro Inter e o Cruzeiro complicado aí na parte de baixo. Nesse momento ali, jogadores se reúnem no meio, é o protocolo que o time tá fazendo. O estádio já esvaziou bastante, eu queria ver se a torcida ia aplaudir, se a torcida ia vaiar. Alguns jogadores, quando acabaram ali, deitaram no campo exaustos, lamentaram. Apesar dos pesares, né, no todo. Ai, vou pôr um nariz de palhaço aqui e falar isso, né? É o que o Zé Ricardo vai falar também. Foi injusto, o Cruzeiro ter 3 bolas na trave, o Inter chegou 2 vezes, 2 gols, mas é o que vale. Sai vaiado. Eu só não desci pra ver isso aqui, ó. Qual que é a postura da torcida? A postura da torcida é uma postura de torcida do Cruzeiro. Apesar dos pesares, não se justifica, os pontos não vieram, e é vaia, é cobrança, porque o Cruzeiro, né, o torcedor não merece esse sufoco que tá acontecendo. Ah, mano, absurdo, velho. Absurdo. Luciano, garotinho lá, ó. E aí, irmãozinho, beleza? Tamo junto. Tamo junto, Cauã. Tem um garotinho aqui do nosso lado, vocês estão vendo aqui, ó lá, o Cauã, pedindo pra aparecer aqui no vídeo, ó. Dá um salve pra galera aí. Olha lá, tá ali o Cauã. Tamo junto, né, com seu pai, acompanhando aqui a transmissão. Um abraço aí. O L14 falou, aí eu te pergunto, por que não teve essa pressão no primeiro tempo e no início do segundo tempo? Deveria investir na garotada no segundo tempo. Tá aqui falando o L14. O Luciano da Casa tá descendo lá agora para poder acompanhar as besteiras, né? Vamos ser sinceros, que vai falar ali o Zé Ricardo. Luciano da Casa já se posicionando ali para a coletiva de imprensa. Então deixa eu trazer a câmera para mim aqui pra gente poder bater um papo aqui nós. Tô ao vivo. Quem mais aqui participando aqui com a gente? Deixa eu pegar os comentários de vocês. Antes, galera, deixa eu mostrar aqui como é que fica a situação do Campeonato Brasileiro agora pro Cruzeiro, ó. O detalhe é esse aqui. O Cruzeiro tá aqui, ó. 16º colocado, tem 37 pontos. Aí amanhã o Vasco joga com o Botafogo. O Vasco tem 34. Se o Vasco ganha, o Vasco vai a 37.
Porém, as duas equipes estão com 9 vitórias. Se o Vasco ganhar amanhã, vai a 10 vitórias, passa o Cruzeiro, joga o Cruzeiro para a zona de rebaixamento. Aí, no meio da semana, né, esse Cruzeiro e Vasco aqui foi adiado por causa disso. Cruzeiro e Vasco não vão jogar. Ah, graças a Deus, o jogo do meio da semana é do Vasco, né? Então não tem como o Cruzeiro entrar na zona de rebaixamento no meio da semana, não. Só se o Vasco bater o Botafogo amanhã. Se o Vasco bater o Botafogo amanhã, passa o Cruzeiro. O Vasco também não joga no meio da semana, né? E depois o Cruzeiro só volta a jogar no dia 11, que é sábado que vem, 4 horas da tarde. O jogo é fora de casa contra o Curitiba, que é o vice-lanterna da competição, que nos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu apenas uma. Então, se o Vasco bater o Botafogo, amanhã o Cruzeiro entra na zona de rebaixamento. Essa é a situação do Cruzeiro hoje no Campeonato Brasileiro. Aí a pergunta é o seguinte: por que não trouxe o garoto Fernando? Por que não deu oportunidade pro garoto Fernando? O Robert hoje entrou bem. Teve um erro ali, né, quando ele pegou a bola uma vez ali, tentou partir para cima, né, tentou criar uma situação, mas entrou com personalidade, mostrando, tentando algo, partindo para cima. O Japa, quando entrou bem, mas o principal, gente, olha o ataque do Cruzeiro. Como que um garoto que tem não sei quantos gols, que é campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, que o clube já falou que vai exercer o direito de compra do atleta, vai comprar, mas não põe para jogar. Por opção do técnico, que é um medroso. Frouxo. Essa é a palavra que define o Zé Ricardo. Treinador frouxo. Porque na hora que estava perdendo de 2-0, que a torcida, que o estádio inteiro gritou burro, burro, burro. Você sabe o que ele fez? Foi lá e chamou o Robert e o Ian Lucas. Só para poder chegar no coletivo. Ela falou: não, mas eu coloquei os garotos. Burro, medroso, frouxo. Põe para começar jogando, Zé Ricardo. As 2 últimas vitórias do Palmeiras aí é com o garoto decidindo. O título de Libertadores foi com o garoto decidindo. Enquanto isso, os garotos de base do Cruzeiro que se destacam, nem relacionados são. Para ver Matheus Vital, por causa de Wesley, por causa de Palácios, Paulo Vitor. O garoto nem relacionado é. Além do Robert, tem um outro menino na base que é muito bom jogador, que é o João Pedro. Jogador de velocidade, joga aberto pelo lado esquerdo, joga aberto pelo lado direito, um ponta com qualidade, com velocidade, que tem um mano a mano. Mas aí não, aí o Cruzeiro tem um técnico medroso, um técnico frouxo, igual o Zé Ricardo, que não dá chance para a categoria de base. Isso é um absurdo. E daqui a pouco nós vamos ter que ouvir a mesma ladainha do Zé Ricardo. A mesma desculpinha dos atletas. Ah, perdemos no detalhe. Ah, porque a gente está treinando bem. Ah, porque estamos trabalhando com força. Ah, porque estamos lutando. O time lutou, o time isso e aquilo. Perde. Quando não perde, empata. Quem que aguenta isso? E a galera tá aqui, tá todo mundo puto aqui do lado, aqui a torcida do Cruzeiro. O foda é que o microfone não chega aí, mas vocês estão vendo aqui, a galera tá aqui acompanhando a transmissão, tá todo mundo xingando, velho. Não tem ninguém satisfeito com o que tá acontecendo. Não dá pra aceitar, galera. Meu Deus. E agora a torcida do Internacional começa a deixar que o estádio vai sendo escoltado ali também pela Polícia Militar. Daqui a pouco vai ter a coletiva do Zé Ricardo. É bem provável que o que ele vai falar é mais do mesmo, porque é um treinador limitado, que na cabeça dele o time está treinando bem, que na cabeça dele as coisas estão funcionando, na cabeça dele é um detalhe, é que no próximo jogo vai dar certo, na próxima rodada vai acontecer, e nós estamos na 32ª rodada. Nós estamos metendo, velho. Horroroso.
E daqui a pouco vai ter coletivo do Zé Ricardo. Tava olhando aqui porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa aqui, mas não foi nada não. O Lucas Monteiro falou, já que o Zé Ricardo insiste com o centroavante, por que não relacionou o Fernando, já que estava sem papagaio? Mas é a pergunta que a torcida inteira quer fazer, irmão. É a pergunta que a torcida inteira quer fazer pro Zé Ricardo. Mas com todo respeito, gente, é um treinador fraco. O Zé Ricardo é fraco, é medroso. O Zé Ricardo vem de um rebaixamento. Rebaixou o time no Japão. Começou a disputar a segunda divisão por esse mesmo time e foi demitido, porque o time estava na zona de rebaixamento já da segunda divisão do campeonato japonês. Essa foi a solução que a diretoria do Cruzeiro trouxe pra gente. Abraçando o LK Torres, perguntando onde é que estava essa pressão no primeiro tempo. Deixa eu atualizar aqui pra mim, velho. Quem mais aqui mandando mensagem? Lucas Monteiro. Eu acabei de ler sua mensagem aí também, meu parceiro. Nossa, que preguiça, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tem que ter paciência, viu, gente? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até pra gente que tá aqui. Falou, irmão, vai com Deus, tamo junto. Até pra gente que tá aqui tá difícil, com a vontade de xingar. O Cruzeiro falando aqui, o Cruzeiro, que o Gilberto é melhor que esses caras aí. Tá louco, né, irmão? Vamos lá. Quem mais aqui participando com a gente no chat aqui da Cruzeiro Esportes? 3 pontos perdidos em casa que vão fazer falta lá na frente. É a opinião aqui do Deni Ferreira participando aqui com a gente. O Polaio mandou um superchat falando, Diogão, esse time dá até desgosto. Se a gente não ganhar do Coritiba e do Goiás, a gente vai cair. Cadê a categoria de base? Treinador fraco, diretoria Jim Carrey. A diretoria do Cruzeiro é frouxa, irmão. Diretoria frouxa. Pode fazer esse corte e mandar para eles se vocês quiserem. Frouxos. O Fernando Gomes falou que a base tem que jogar. Os caras estão entregando o jogo. O Bernardo Rios jogou, mas a culpa é da diretoria corintiana que está no Cruzeiro sem identificação com o clube, que traz Zé Ricardo sem ter condições de ser treinador do Cruzeiro. Realmente sem condições. É um treinador fraquíssimo, é um treinador limitadíssimo, que treina um elenco que já é fraco, que treina um elenco que já é limitado e que ele já sabendo disso tudo, né, em vez dele subir, aumentar o tom da cobrança ou das cobranças, né, para cima desse elenco, para cima desses jogadores, o que ele mais faz é passar a mão na cabeça de todo mundo e continuar insistindo com os mesmos perebões que não arrumam absolutamente nada. Nada, nada, nada. Hoje ele colocou aqui o Vital, né, não colocou o Wesley, acho que até para dar uma preservada, que se o Wesley entrasse aqui o trem ia ficar feio pro lado dele. E depois, quando a torcida o chamou de burro, o estádio inteiro, na mesma hora, passou 2 minutinhos, ele foi lá e chamou o Ian Lucas e chamou o Robert para entrar. Tipo assim, né, naquela como que diz assim, ó, olha lá os garotos lá, coloquei, tá? Olha lá, tá jogando lá, coloquei. Mas não coloca para começar jogando, não coloca os garotos em uma situação favorável, mexe no intervalo, vai pro segundo tempo, não. Tomou um gol, tomou 2 gols, bota os garotos na fogueira pra falar que colocou. O Zé Ricardo também é uma vergonha esse cara ser técnico do Cruzeiro, viu, velho? Ailton Santos, pelo amor de Deus, demite esse otário e sobe o técnico da base. Pedrinho, ajuda aí. Bate no peito e demite esse fracassado. Coloca o Juan Índio e o Fernando. Gente, Zé Ricardo é horroroso, tá? Fraco, péssimo, ridículo esse cara aí pra ser técnico do Cruzeiro. Mais um aí na conta da diretoria, né? Mais um aí na conta da diretoria do Cruzeiro, que veio de inventar de trazer esse Zé Ricardo aí para treinar o Cruzeiro. Logo depois da demissão do Pepa, o Cruzeiro já tinha feito uma cagada gigante aí, quando o Pessolano pediu para ir embora, falou, quero ir embora, já fui campeão brasileiro, o Cruzeiro não fica, pelo amor de Deus, foi enrolando para ele ficar um pouquinho mais, ele ficou... Jogamos um Campeonato Mineiro no lixo, trouxemos o Pepa, muito carisma, muito sorriso, muita panela, morreu abraçado com Gilberto Dourado, e agora a gente tem o Zé Ricardo, que morre abraçado com quem? Com o Vital, com o Wesley, com Palácios, Paulo Vitor, e os garotos da base não têm oportunidade. É difícil, cara. É muito difícil. Meu Deus do céu, quando a gente acha que a gente vai ter paz, o Luiz Carlos falando que na opinião dele a culpa é do Ronaldo e também da diretoria do Cruzeiro. Assina embaixo, tá?
Quem montou esse elenco mesmo aí não põe a cara não, né, seu Paulo André? Quem montou esse time aí não põe a cara não, né, Elias? A base tem que jogar, os caras entram e mudam o jogo. Tá falando aqui o Fernando Gomes. O Luiz Henrique falou que se perder pro São Paulo, perde no São Paulo, vem jogador dizer que só depende deles em campo, próximo jogo vai e toma 2 em casa. O Zé Fiasco é a pior escolha, igual pagar 1 milhão por mês no Matheus Pereira. A galera tá completamente revoltada, viu, gente? Com razão, o Cruzeiro só entra em campo agora no próximo sábado com o Coritiba. Todo mundo tá ganhando o Coritiba. Todo mundo bate no Coritiba. Mas agora é a vez do Cruzeiro, né? Vamos ver como é que vai ser essa situação aí quando o Cruzeiro encarar o Coritiba na semana que vem. Galera, daqui a pouquinho, né, vai ter coletivo do Zé Ricardo. A gente tá só aguardando ele chegar aqui. Depois da coletiva do Zé Ricardo, tem a análise do Luciano e o sorteio da camisa. Se você não está participando ainda do sorteio da nova camisa do Cruzeiro da Consciência Negra, ela pode ser sua por apenas R$3. É o nosso sorteio do Pix que vai rolar daqui a pouco. Quem quiser participar dá tempo. É só enviar um Pix para cruzeiroesportes@hotmail.com no valor de R$3. E junto tem que colocar o seu telefone com o DDD. Fechou, meu povo? Valendo aqui, ó, a nova camisa do Cruzeiro da Consciência Negra. É só enviar um Pix para cruzeiroesportes@hotmail.com, valor R$3 e junto tem que colocar telefone com o DDD. O Pix está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então é só abrir o aplicativo do banco e apontar para esse QR Code que está aqui. Beleza? R$3, telefone e DDD. O cara mandou aqui, o Marcelo, excelente trabalho do Pedro Martins e do Gabriel Azevedo. Pedro Martins e Gabriel Lima, tá? Você escreveu errado ali. Pedro Martins e Gabriel Lima. Luan Campos também mandando um superchat aqui pra gente no valor de 5 conto. A gente tá aguardando aqui, né, pra poder ver. Deixa eu ver se já tá no jeito a presença do Zé Ricardo ou ainda não. Não, ainda não. Diogão, será que o D'Alessandro vibrou muito hoje? Pergunta do Fabrício. Eu espero que não, né? Hoje ele é funcionário do Cruzeiro, né? Hoje o D'Alessandro é funcionário do Cruzeiro, né? Nem pode um negócio desse de jeito nenhum. Vou dar espaço pra vocês, tá, gente? Muito espaço pra vocês. O Júnior Felipe falando que o time do Cruzeiro não tem elenco, nem o Guardiola resolveria. A Marcela falando que fala da torcida agora, Ronaldo. Quase 40 mil pessoas hoje no Mineirão, mais uma vez, para acompanhar mais uma derrota do Cruzeiro, né? E quando gente aparece aí para poder falar da torcida, é para poder conversar fiado. O T mandou aqui, ó, o Batistelli da base joga mais do que esses caras aí que estão no Cruzeiro. Tem uma mensagem também do Zanon, mandando aqui uma mensagem zoando. Quem mais participando aqui com a gente? Vocês defendem esses jogadores de esgoto, quer o quê? Quem defende? Espero que você não esteja falando da gente aqui na Cruzeiro Esportes, né? Pelo amor de Deus. Quem mais cobra para poder falar a verdade? O Neuber Soares falou, se cairmos, o Ronaldão vai continuar com essa ladainha de que foi ele que subiu o Cruzeiro. Nossa senhora, nem coloquei o gol do Cruzeiro. Nem coloquei, velho. Vocês têm razão. Ó, pra você ver como é que eu tô. Nem mudei o placar, velho. Deixa eu já mudar ele aqui. Agora foi. Só agora que eu mudei o placar. 2-1. Obrigado pelo toque aí, ô Genival. Tamo junto. Fiquei desnorteado na hora do gol, galera. Foi mal. Quem mais aqui participando com a gente? O Nandinho falando que o Cruzeiro nesse momento só tem jogador pereba. O Felipe mandando uma mensagem. Jogão, você acha que esse time vai conseguir subir pra Série A ano que vem? Primeiro nós temos que esperar, né, galera? Terminar essa temporada pra gente ver como é que vai ser a situação. Agora, pro Cruzeiro não cair, gente, o time não ganha em casa. O time não ganha em casa. Mas não ganha em casa nem a pau. Uma vitória apenas aqui no Mineirão, jogando como mandante. Que foi justamente contra a equipe do Bahia. Aí, desse jeito, realmente, fica difícil. Agora vamos fazer 2 jogos fora de casa. A gente não sabe como é que vai ser o desempenho do Cruzeiro. Pega o Coritiba, tem Fortaleza. Deu uma complicada boa pro Cruzeiro, viu? Essa que é a verdade. A Cida mandando uma mensagem aqui, participando com a gente. Tamo junto, Cida, torcedores, calma. E agora nós teremos aí aquela situação, né? Que é mais uma semana pela frente aí pro Cruzeiro treinar, pro Cruzeiro se preparar para poder encarar a equipe do Coritiba. E o engraçado, gente, e o que eu fico reparando é o seguinte, os adversários do Cruzeiro não precisam de muito
né? O Cruzeiro hoje estava jogando, o jogo estava 0-0, Cruzeiro com o maior domínio do jogo, Cruzeiro partindo um pouco mais para cima em relação à equipe do Inter, e na primeira chegada, a primeira oportunidade que teve o Internacional, guardou. Isso faz muita diferença, né? O Cruzeiro, infelizmente, não faz isso. Quando o Cruzeiro tem a oportunidade, quando o Cruzeiro cria, o Cruzeiro desperdiça. Tivemos só nesse jogo de hoje 3 bolas na trave. Aí você vai falar, Diogo, mas o Cruzeiro meteu 3 bolas na trave. Beleza, irmão, mas não fez gol. Não resolve. Não resolve. E o adversário nosso, quando chega, vai lá e guarda. O Danilo Roberto, Diogão, difícil vai ser a comissão técnica e elenco. Nenhuma reação. Cadê o D'Alessandro? Cadê o Autuori para chamar a responsabilidade? E o Luiz Augusto Ferreira, quando acaba o jogo, dá saudade, da ansiedade, de tão gostoso que é ver esse time do Zé Ricardo jogar. Ansioso para o próximo jogo contra o Coritiba. Estamos bem. Isso aqui na verdade, estou lendo aqui, o cara tá mandando aí, né? É mais na zoeira, né, meu povo? O Giovanni Martins falando que o Matheus Pereira, para colocar o Vital, matou o time do Cruzeiro, mas o Matheus Pereira também morreu, viu, velho? Fisicamente, dava para ver que o time do Cruzeiro no segundo tempo deu uma cansada, deu uma pregada, né, fisicamente. O Ricardo falando que 3 bolas na trave, né, é sacanagem. O Paulo Campos mandou aqui, ó, um grande jogo contra o Atlético, um grande jogo contra o Bahia e bons jogos nessas derrotas que não foram merecidas. Contra o Bahia, time de guerreiro, hoje time de pipoqueiro. Torcida do Cruzeiro é uma vergonha e tá mais perdida que o time. É uma vergonha, Paulo Campos. Eu não sei se é cruzeirense, mas você falar que a torcida do Cruzeiro é uma vergonha, irmão, é uma vergonha seu comentário, velho. Tá maluco? Meu Deus, irmão. Meu Deus, pelo amor de Deus. Quase 40 mil pessoas hoje no Mineirão. O Luiz Carlos mandou aqui uma coisa que é verdade, né? Teve 3 bolas na trave, beleza. Bola na trave não altera o placar. Isso aí é verdade. 3 oportunidades teve o Cruzeiro, não converteu nenhuma. O Luciano da Casa já está na porta lá da sala de coletiva, aguardando a chegada do Zé Ricardo, né? Pra gente poder ouvir aí o que é que vai falar o técnico do Cruzeiro. Vamos ver qual que vai ser a desculpa de hoje, né? Porque as coletivas do Zé Ricardo também é uma pior do que a outra, viu, bicho? Essa aqui é a verdade. Ô, galera, o seguinte, aguardando aí mais uma vez, né, a chegada do Zé Ricardo, daqui a pouquinho tá chegando. Você que tá ligado aí com a gente, dá uma colaborada, deixa eu até atualizar aqui para ver quanto. Nós estamos doidos para poder bater aqui os 350 mil na Cruzeiro Esportes. Falta um pouquinho mais de 200 para bater 349 mil. Aí depois fica fácil para pular para os 350 mil. Quem tá ligado aí, puder dar essa força aí pra gente, já deixa aquele like e se inscreve no canal Cruzeiro Esportes. Muita gente aí pedindo a saída do Zé Ricardo, mas eu acho que isso não vai acontecer. E não acho que o Cruzeiro vai trocar de treinador outra vez ainda durante essa temporada, não. Essa é a minha opinião. Infelizmente, nós vamos com o que tem aí. E o que tem é o Zé Ricardo, né? Se vai dar certo, meu amigo, aí já é outra história. A Lívia falando, né, que a coletiva do Zé Ricardo vai ser a mesma ladainha de sempre. Quem mais aqui, ó? O Cão Cheirando Farinha falando que Jussa, Machado e Lucas Silva de meio campo. Não tem como isso dar certo. O Lucas Silva hoje prendendo a bola demais. Demais, demais, demais. Como prende a bola o Lucas Silva às vezes. Muitas coisas que a gente tem que melhorar para esse jogo. Muitas coisas que a gente tem que melhorar para o jogo contra o Coritiba. Mas o principal de tudo é a postura do Cruzeiro. Ontem o Valladolid ganhou. Aí o Ronaldo tuitou, né? Hoje o Cruzeiro perdeu, o Ronaldo desapareceu, né? Porque a diretoria do Cruzeiro é assim, só aparece quando convém, só fala com quem não cobra, só vai em live chapa branca, porque eu mesmo já chamei, tá? Ou como chamei. Já tentei de todas as formas aí levar essa galera para poder falar no Cruzeiro Esportes, mas com a gente é muito difícil. Porque a gente não é chapa branca, a gente cobra, a gente pergunta, a gente questiona. Aí fica difícil, né, de querer dar uma entrevista aí pra gente. Mas enfim, gostaria muito, né, de poder ir conversar com o Pedro Martins, de conversar com o Tuori, de conversar com o D'Alessandro, de conversar com o Gabriel Lima, de conversar com o Elias, de conversar com o Paulo André, como eu queria.
Mas é difícil, né? Porque os caras correm. E corre mesmo, tá, gente? Fala ao vivo, fala pessoalmente. Não, pode marcar lá, mas nunca vem. O Carlos Silva, Diogão, como torcedor fanático, eu acredito que não vamos cair, mas até que se concretize PQP. Vai ser um sofrimento danado. Já tá sendo, irmão. Já tá sendo um sofrimento danado. E vai ser assim até o final do campeonato. Menos um jogo e o Cruzeiro continua precisando de 8 pontos para chegar nos 45. Agora menos um jogo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se o Zé Ricardo já chegou, meu povo. Ainda não. Ainda não chegou por aqui o Zé Ricardo. A gente está aguardando aqui mais uma vez a chegada do técnico do Cruzeiro. O Emerson falou o seguinte, ó. Você não tem moral para conversar com eles. Você que é foda, irmão. Vai lá então, ué. E tenta conversar lá então. Porque quando eu falo de tentar marcar com eles, é justamente para poder chegar aqui e falar com o torcedor. Não é comigo, né? Falar com o Cruzeiro Esportes é falar com o torcedor. É dar explicação para a torcida do Cruzeiro, né? Mas isso aí para eles não é interessante. Um monte de gente falando que o Zé Ricardo foi embora, que não sei o quê, mas eu não tô vendo nada disso não, tá, meu povo? Nada disso por enquanto aí. Nada de oficial em relação a isso aí. O Jefferson perguntando qual o quê? Qual o critério das perguntas na coletiva? Como assim o critério? Cada repórter faz a sua pergunta, né? Cada veículo de comunicação tem a oportunidade de fazer uma pergunta. O Pedro Henrique, por que o Luciano da Casa sai em toda a live? Ele foi lá para a sala de coletiva, gente. Logo depois do jogo, o Luciano da Casa desce, vai lá para a sala da coletiva, né? Para poder participar da coletiva e depois ele volta aqui para continuar a live comigo. Beleza, meu povo? Quem mais aqui com a gente? A câmera falando que se o Ronaldo quiser vir culpar a torcida, eu dou uma coça nele. O Monks Games falando que eu falei que nem o Douglas Viegas, né, o Ninja aqui agora, mas foi por causa dele mesmo que eu falei por causa daquele meme. Quem mais aqui? O Anderson falando que a Cruzeiro Esportes é a voz da torcida no Cruzeiro. Tamo junto, meu parceiro. Gente, eu vou falar com vocês com sinceridade, é porque... Ih, vai apagar a luz aqui do estádio. Na hora que começar a coletiva do Zé Ricardo, eu vou ter que descer aqui para acender a luz. Se a caneta fosse minha, falando de coração, no próximo jogo, o ataque do Cruzeiro era Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Fernando. O trio de ataque do Cruzeiro. Matheus Pereira por um lado, Bruno Rodrigues pelo outro e o Fernando fechando ali o comando de ataque do Cruzeiro. Né? Pode até manter esse trio de volantes aí, se for o caso. Mas um ataque diferente. Né? Vai precisar mexer? Põe o Robert. Vai precisar mexer? Bota o menino da base. Vai precisar mexer? Bota o João Pedro, que é jogador de velocidade. Ah, mas se cair, pelo menos cai com gente que pelo menos respeita a camisa do Cruzeiro. Ah, mas vai perder, pelo menos vai perder quem tá usando a camisa, o jogador que respeita a camisa do Cruzeiro, pelo menos. Não esse bando de come e dorme, sem vergonha na cara desse elenco do Cruzeiro. Falta muita vergonha na cara desse elenco do Cruzeiro, porque fala é muito. Falam demais, não aceitam ser questionados, não entregam nada, a maioria nunca jogou em lugar nenhum, nunca ganhou porra nenhuma, e uma marra, um monte de jogador que nunca ganhou porra nenhuma. Você vai cobrar os caras numa marra, irmão. Aí você pega pra ver a história do cara do futebol, o cara não é ninguém. Abraçando aí o Marcos Melo, falou que o Zé Ricardo demora demais pra mexer. Infelizmente o Arthur Gomes está firulando demais e sem nenhuma objetividade. Lucas Silva está prendendo muito a bola e o técnico demora muito para substituir, igual o Pepa. O Bernardo Rios falou, essa camisa pode parar de usar. 2 jogos e 2 derrotas, não um jogo só. Ah, tá, eu aqui no caso você tá falando, né? Mas do Cruzeiro é o primeiro jogo, né, que o Cruzeiro tá fazendo aí com essa camisa. Hoje, o reflexo do campo é muitas coisas que a gente tem no extracampo do Cruzeiro, né? A omissão, a distância do torcedor e por aí vai.
O cara mandou aqui um superchat falando que sou torcedor do Cruzeiro desde criança, mas sinceramente com os 2 últimos jogos que o Cruzeiro entrará no final do campeonato, Botafogo e Palmeiras, acho que o Cruzeiro sairá derrotado. Tem a mensagem aqui do Kleber Júnior. Diogão, na minha opinião, a diretoria tivesse mantido a base da Série B e contratado alguns reforços melhores, a situação seria outra. Cruzeiro rasgou o dinheiro, concordo. O Guerreiro também tem esse pensamento. E o Glauber Dantas, Diogão, você é uma viúva do Fábio. Achei ridículo você puxar Fábio, o saco daquele jeito. E outro, o Vasco tá melhor que o Cruzeiro. Vamos ser realistas. Sou viúva do Fábio, assumido, pode me xingar à vontade. O ídolo o Fábio é meu ídolo no futebol. E ponto final. Tem gente que no Cruzeiro o Romero é ídolo, irmão. Então, meu amigo, você quer discutir que eu acho que o Fábio é o ídolo? Fiquei feliz pelo Fábio sim ontem. Isso não quer dizer que eu estava torcendo pelo Fluminense. Eu estava torcendo pelo Fábio. E reafirmo, realmente, fiquei feliz pelo Fábio. Wesley Salles, torce pro Cruzeiro, mas tenho vergonha dessa torcida vaiando. O time é fraco, vaiar não ajuda, a verdade é que nosso time é de segunda divisão. Então, na opinião do Wesley, não deixa vaiar, deixa perder em silêncio e vamos aguardar o Cruzeiro para a segunda divisão. Já que não pode vaiar, deixa ele perder, que a torcida fica calada aqui no estádio, mano. Aí eu não concordo com esse pensamento, não. A torcida apoia, apoiou, até onde deu. Só que chega uma hora que não dá, irmão. Ninguém tem sangue de barata, não. A torcida do Cruzeiro hoje tinha quase 40 mil pessoas aqui no Mineirão, mais uma vez. Sabe quantos jogos o Cruzeiro venceu aqui? Um. Apenas. O Everton Luiz falando aqui, né, que ganhar do Coritiba, Goiás e Vasco, né, que são jogos que o Cruzeiro tem que ganhar, porque do restante não vai conseguir ganhar de jeito nenhum. E o detalhe, tá? A vaia hoje foi que alguns jogos para trás, né, tinha aquela vaia isolada, ou algum setor do Mineirão isolava. Hoje nós tivemos aí no intervalo, depois do jogo, estádio inteiro vaiando, estádio inteiro mandando o Ronaldo tomar naquele lugar, no cu, né? Para falar a verdade, que o Cruzeiro Esporte não tem aqui filtro, né? Tivemos aqui os chamando o Zé Ricardo de burro, time pipoqueiro, tem que ter raça para jogar no meu Cruzeiro. A situação tá azedando. O Júlio César falou que o maior patrimônio do Cruzeiro é a torcida e o Ronaldo não dá valor para nós. Ronaldo é corintiano. Veja a sua diretoria, tá aqui falando o Júlio César. Vamos ver aqui se já chegou por um acaso o Zé Ricardo ou ainda não. Ainda não. Por enquanto ainda não chegou o técnico do Cruzeiro pra gente ouvir, né? Aquela ladainha de sempre. Quem mais aqui participando com a gente? Tem o Thiago Henrique, falou que os jogadores não representam a torcida, muito menos representam o clube. O Edson falou que o Goiás ganha do Coxa lá e o Cruzeiro perde. Não, misericórdia. Quem mais aqui participando? O JD Paul falando para trazer Luxemburgo. O Célio Alves falando, cadê o Ronaldo? Quem mais aqui participando com a gente? O Felipe de Oliveira falou que o único culpado disso tudo é o 171 do Ronaldo, que foi só atrás de sobras e não investiu na SAF, até porque ele não tem dinheiro, que ele venda a parte dele pro Pedrinho BH e suma do Cruzeiro. É a opinião aqui do Wesley Salles, mandou essa mensagem. E o Felipe, não, na verdade foi o Felipe Oliveira que falou isso, né? Felipe Oliveira que falou isso. O Wesley Salles falou que essa SAF de merda, olha a SAF do nosso rival. 500 milhões já depositados. Cadê o dinheiro do Ronaldo no Cruzeiro? Tá aqui falando o Wesley Salles, a galera revoltadíssima com mais um resultado negativo do Cruzeiro. O Gabriel falou que amanhã vai ser 1 a 0 pro Botafogo, tomara, pelo amor de Deus. E o Mr. Baboias falou que não pode vaiar durante o jogo mesmo não, aí tem que apoiar. Ah, irmão, dá licença. Depois do jogo se perder, aí sim, gente, isso eu vou falar com você. Se fosse uma coisa que, tipo assim, o Cruzeiro tá bem no campeonato, fez uma situação ruim e tal, um momento ruim, eu até concordaria com esse pensamento. Gente, só que nós estamos voltando pra Série B, irmão. Nós estamos voltando pra Série B. Vaiar depois do jogo não vai fazer os caras ver que a torcida não tá satisfeita com o que tá acontecendo em campo, não, velho. Esperar a derrota pra depois cobrar, tá maluco? Fez 1 a 0, já tem que virar pra cobrança mesmo. Apoiar, nós estamos apoiando desde o começo do ano. O que não falta pra esses caras é apoio. Sabe o que falta? É vergonha na cara mesmo. É respeito pela camisa do Cruzeiro. Apoio pra esses caras não faltou não, gente. Em momento nenhum. Tá faltando é vergonha na cara mesmo. Ou vai falar que faltou apoio do torcedor em algum momento nessa temporada? Me fala algum jogo aqui no Mineirão que tinha menos de 30 mil pessoas.
Menos de 25 mil pessoas, com o Cruzeiro não ganhando de ninguém, com o Cruzeiro só empatando, com o Cruzeiro só perdendo, com um time que não faz gol. Faltou apoio? Tá maluco, irmão. Vou esperar o jogo terminar, um jogo esse aí, pra depois cobrar. Amanhã nós estamos na zona de rebaixamento, filho. Aí já era. O Marcel falou que xingar o Ronaldo é de extrema burrice. Salvou o futebol. Mesmo se cair, tem que respeitar o Ronaldo. Ô, Marcel, você tá de brincadeira comigo, né, irmão? Então tá, ué. Se cair, então, eu vou falar, Ronaldo, obrigado, porque nós estamos na Série B. Mas pelo menos o time tá aí, né? Obrigado. Tá de sacanagem, velho. Não é possível. Eu discordo com respeito, viu, Marcel? Porque eu tô ligado que você acompanha todas as lives aqui da Cruzeiro Esportes. Mas não concordo com esse pensamento aí, não, velho. Quem mais aqui, ó? Essa diretoria contratou o Zé Ricardo para rebaixar o Cruzeiro. É o Carmenaldo que tá falando aqui comigo. Mandando a mensagem. Deixa eu ver aqui, por enquanto, nada ainda de Zé Ricardo aparecendo. Quem mais que tá ligado por aqui? O Juan Carlos falou que mais uma semana parado. Sempre que o Cruzeiro fica um tempo sem treinar, volta jogando pior. E por incrível que pareça, isso é verdade, velho. Por incrível que pareça, isso é verdade. Wesley Salles falou o seguinte, ó. Isso é sacanagem. Nosso rival dominou. Ronaldo contratou ninguém de peso. Investiu nada. A verdade é que nosso Cruzeiro hoje... não vou nem ler isso aqui não. Tá de sacanagem. É o terceiro em Minas, o Wesley Salles. Discordo totalmente, né, velho? Mas tudo bem, respeito. O Brian, falaram que os dirigentes foram pro vestiário depois do jogo de hoje. Chances do Zé Ricardo cair? Qual dirigente que foi lá? Botar moral? Pedro Martins? Nó, que moral, hein? Que medo, hein? Tomar a cobrança do Pedro Martins. Nó, que medo, vou nem dormir. O Brian, falaram que os dirigentes foram pro vestiário. Esse que eu já acabei de ler. O cara mandou outra mensagem aqui, ó. Tudo errado. Tudo errado, mandou aqui o Tijalba. E a Poliane Cruz falou que o Cruzeiro domina os jogos e não conclui. Roger Gonçalves mandou um superchat. E também o Douglas Daniel. Expectativa, tinha que manter o time na Série B. Realidade. Vaiam, criticam todos os remanescentes do time do ano passado. Galera tá aqui falando caiu. Deixa eu ver. O diretor de comunicação do Cruzeiro, Vitor Rios, disse para as equipes de imprensa que aguardavam pelos jogadores cruzeirenses, que precisavam conversar com todo o elenco e que algumas medidas seriam tomadas. Em pauta está a continuidade do trabalho do Zé Ricardo, com 9 jogos no comando da Raposa, 4 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Marcou 9 gols e sofreu 7. O cara mandou aqui, Diogão, para mim esse técnico quer rebaixar o Cruzeiro e para isso não dá oportunidades para a base, é o Elfi. Também tem aqui participando o Luiz Henrique, falou que a torcida do Cruzeiro, ser fã de empresário é de lascar. Se o Ronaldo se importasse com o Cruzeiro, estava aqui cobrando e vendo o time, vendo o treino, né? Mas ele não está nem aí, acordem. Outra mensagem que mandaram aqui foi do Gilberto, falou que em pleno Mineirão, o Cruzeiro inventando camisa para jogar. Tinha que jogar com o manto azul. A gente está acompanhando aqui essa situação do Zé Ricardo agora, tá? Enquanto essa tirista tá aí, nós vamos vaiar sim. É a opinião da Taurina Surtada que tá participando aqui com a gente. E o Rodrigo Rabelo. Cadê o Gordão e toda a corja corintiana? Elias, Paulo André. Vão culpar o maior patrimônio de novo, a torcida, que tá fazendo mais do que deveria. Tomar no cu, Ronaldo. Vende a sua SAF e vai embora. Nós estamos aqui acompanhando, tá, pessoal? A situação do Zé Ricardo. Estamos aguardando aqui a situação do Zé Ricardo. O Wesley Salles falou que se sou o Cruzeiro... Peraí, gente, deixa eu atualizar por aqui, como o chat tá difícil de acompanhar. Muita mensagem da galera, muita mensagem. Vamos lá, nós vamos trazer a participação de todo mundo. Vou pedir mais uma vez, quem tá ligado aí, pessoal, se inscreve aí, ó. Olha lá, tá só subindo ali o número de inscritos.
Vamos embora buscar esses 350 mil que nós estamos doidos para poder bater na Cruzeiro Esportes. Daqui a pouquinho, depois da coletiva do Zé Ricardo, porque eu nem sei mais, né, se vai ter. Vamos ver como é que vai ser a situação. Vai ter o sorteio da nova camisa do Cruzeiro, da Consciência Negra. Quem não está participando ainda, dá tempo de participar. É só enviar um pix para cruzeiroesportes@hotmail.com no valor de R$3 apenas. E junto tem que colocar seu telefone com o DDD que você já está participando do sorteio. cruzeiroesportes@hotmail.com, pix R$3, telefone e DDD. E você já está participando. Tem que ter o telefone com o DDD, que essa é a forma de entrar em contato com o vencedor. Então manda aí quantos pix vocês quiserem, R$3, cruzeiroesportes@hotmail.com é o pix. Coloque seu telefone com o DDD, que já está tudo certo. O João Diego falou que Jadson brilha no Bragantino, Maurício na Inter, PQP. Wesley Salles falou que sou Cruzeiro. Não, isso é meme. Quem mais aqui, ó? A Taurina falou que enquanto tiver essa tiriça, ela vai vaiar. Sim, o Roger Gonçalves também tinha mandado uma mensagem aqui pra gente. Por enquanto, galera, nada de Zé Ricardo. Na verdade, nós estamos até apurando aí, porque parece que tá tendo uma conversa ali de membros da diretoria com os jogadores, com comissão técnica. Pode ser que o futuro do Zé Ricardo seja definido nessa conversa. Então, importantíssimo a gente ficar de olho aqui, acompanhando para ver o que vai acontecer. O João Diego falou que caramba, velho, pera aí. Alisson Oliveira mandou aqui um superchat, tamo junto. E o Rogério, vai demorar para perceber que Lucas Silva é lento e pesado. Zé Ricardo é sem noção tática. E o Cruzeiro tem o melhor jogador, que é Bruno Rodrigues, jogando fora de posição. Pro Arthur Rodrigues, né, não fazer nada com nada ali na perna esquerda. Eu assino embaixo todo o seu comentário, todas as partes que você falou. Lucas Silva lento, prende a bola e muitas vezes atrapalha o time. Aí daqui a pouco já viu, mas Lucas Silva, que tem aquele negócio, né? Que tem uns jogadores aí que são os queridinhos da torcida. Tá jogando mal. Lento, prende a bola, atrasa a jogada. O Arthur Gomes, além de jogar pelo lado do Bruno Rodrigues, não tá arrumando nada por ali. E a gente anula o futebol do Bruno Rodrigues, sacrifica ele pelo Arthur Gomes, que não arruma nada. Concordo com esse comentário. O Luiz Henrique falou que achar que Pedro Martins e companhia muda alguma coisa, veio do treino, me poupem. O único dono que está em casa, o único dono que está em casa esperando o final. Até o Ameba do Sérgio Rodrigues estava acompanhando o dia a dia. Quem mais aqui? O Garage Outcar falou que o Cruzeiro e o gordinho rico da balada paga combo e cerca a mina a noite toda, mas no final quem põe pra dentro é o outro. É o Ramon lá de Betim, o Garage Autocar, mandando a mensagem aqui, participando com a gente. Parece que vai ter coletiva sim, tá? Deixa eu ver aqui. Tudo indica que vai ter a coletiva do Zé Ricardo, viu? Tudo indica que vai ter a coletiva do Zé Ricardo. Só tomar uma água aqui, pessoal. Valeu. Vamos aguardar aí para ver se vai chegar realmente aí o Zé Ricardo para poder falar. Agora, essa semana também era importante alguém da diretoria falar alguma coisa, viu? Era importante a diretoria do Cruzeiro falar alguma coisa, dar um posicionamento. O caldo tá azedando, hein? Não está boa a situação do Cruzeiro do Campeonato Brasileiro. Volto a dizer, se o Vasco vencer amanhã, o Cruzeiro entra na zona de rebaixamento. E a gente tem um detalhe que é o seguinte. O Goiás começou a jogar agora, ó. Goiás e Curitiba, o jogo começou agora às 6h30. O jogo tá 0-0. Se o Goiás vencer o Curitiba, deixa eu colocar aqui na tela para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Aqui, ó. Curitiba e Goiás, tá 0-0. Abraçando o Marcelinho Fernandes, que mandou um superchat pra gente ali de 5 conto. Se o Goiás vence aqui, ó. Goiás tem 32, vai a 35. Beleza? Ficaria 2 pontos do Cruzeiro. Só que no meio da semana tem rodada. Aqui, ó. Quinta-feira o Goiás joga de novo com o Santos.
Aí se por um acaso o Goiás bate o Santos, né? Se bate 2 vitórias, ele passa o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não joga na próxima rodada, essa do meio da semana, ó. Que é o jogo com o Vasco, que foi adiado para o dia 22. Então essas equipes jogam ainda no meio da semana, o Cruzeiro não joga, pelo menos o Vasco também não joga, né, no meio da semana, joga só amanhã. Então se o Vasco vencer amanhã o Botafogo, ele passa o Cruzeiro, que vai ficar com 37 pontos as duas equipes, porém o Vasco vai ter 10 vitórias, o Cruzeiro 9, o Vasco fica na frente. E o Goiás joga agora e joga na quinta-feira, né? Então tem 6 pontos em disputa aí o Goiás, para tentar colar aí também e complicar ainda mais a situação do Cruzeiro. E o Cruzeiro tem 2 jogos a menos, né? O jogo contra o Fortaleza foi remarcado para o dia 18 e esse jogo contra o próprio Vasco foi marcado aí para o dia 22, que é quando o Cruzeiro vai receber essas equipes. Nada da chegada do Zé Ricardo por enquanto. O Marcelinho Fernandes falou que apesar de ser atleticano, admira o trabalho. Você é um grande torcedor e o Atlético precisava de mais representantes competentes como você. Tamo junto, Marcelinho Fernandes. Obrigado pela moral, velho. Mas tem muita turma, mas tem uns caras gente boa aí, velho. São meus amigos, inclusive, né? Que fazem conteúdo aí pro lado de vocês aí. Quem mais aqui participando, velho? Falou que o Vasco joga contra o América. Tem aí o Fernando Rodrigues chamando o Zé Ricardo de palavrão aqui, xingando, né? O técnico do Cruzeiro. O Daniel Eloy falando que o Cruzeiro Esportes, a equipe de desempenho do Cruzeiro falar que o nosso ataque é melhor do que o ano passado, eles são péssimos profissionais e não entendem nada de futebol. Tem um superchat aqui do TE falando, Diogão, Botafogo não tem nenhum jogador estrela e está fazendo um campeonato brilhante. Isto é planejamento, concordo, assina embaixo. O Roger Gonçalves falando que o ataque ideal seria Bruno Rodrigues, Arthur Gomes e o Fernando de centroavante. Matheus Pereira com a 10, centralizado, podendo flutuar no meio e distribuir o jogo melhor. Eu também gosto dessa formação, viu, o Roger Fernandes? Concordo com você. O Wilker Franco, Ronaldo Gordão, faça um favor a si mesmo, venda a sua parte da SAF pro Pedrinho BH. Esse sim ama e respeita o clube. Diogão, um salve da galera de Timóteo que tá ligada com a gente. E o JP Drone falou o seguinte, ó, ô time sem vergonha, olha o que fizeram com o nosso Cruzeiro, infelizmente estamos prestes a cair novamente, parabéns pelo trabalho, Diogão, é o JP Drone, diretamente de Araxá, um abraço aí meu parceiro, para toda a galera de Araxá que tá ligado com a gente aqui, acompanhando a Cruzeiro Esportes. Eu tô de olho aqui, conversando com vocês com um olho, e o outro de olho aqui para ver se o... Aí ó, vai começar agora, tá pessoal? Vai começar então a coletiva do Zé Ricardo. Deixa eu já ajeitar aqui então pra gente poder acompanhar, beleza? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui pra gente acompanhar. Vamos lá, vai começar aqui agora, valeu Edinho, com Deus, a coletiva do Zé Ricardo. Aí vou chamar vocês mais uma vez, não dá mole, aproveita que o Zé Ricardo tá falando aí e participe do sorteio da camisa que vai rolar daqui a pouco depois do jogo. Para participar, é só enviar um Pix para cruzeiroesportes@hotmail.com. O Pix no valor de R$3 apenas e junto coloque o seu telefone com o seu DDD que você já está participando do vídeo. Manda aí, pessoal, o seu Pix, participe. Daqui a pouco tem o sorteio da camisa oficial. cruzeiroesportes@hotmail.com, Pix de R$3, telefone e DDD. Porque essa é a forma da gente entrar em contato com o vencedor. Vou colocar no jeito aqui pra gente acompanhar a coletiva do técnico Zé Ricardo. Vamos lá, vamos ouvir. Posicionado? Vamos lá. Zé Ricardo, boa noite. Eu queria te perguntar, por que voltar com o mesmo time para o segundo tempo, após o primeiro saindo atrás no placar, no marcador? Como que você viu aquele gol do Internacional, que o Johnny, ele toma a bola do Matheus, encara o Machado, chega na área, dá um passe para o Wanderson com uma liberdade tremenda? E se você me permite também, só uma outra, por que não trazer o garoto Fernando, que foi destaque no Sub-20, estava com a confiança alta dentro dessa linha de raciocínio que o Cruzeiro faz também de base para a principal? Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. É realmente a volta da mesma equipe, porque a gente acreditava que poderia melhorar, mesmo com a formação que a gente teve no primeiro tempo. Acho que a gente fez um início de jogo muito bom. Primeira posse de bola do Inter completa, assim, se eu não me engano, tinham 7 minutos de jogo. A gente começou de uma forma bem intensa, tentando abrir o placar, porque a gente sabe que
A gente tinha pelo menos 24 horas a menos do que o adversário na última rodada. A gente sabia que o calor estava muito alto, a estratégia foi de começar muito forte para tentar abrir o placar. Felizmente não conseguimos, e no segundo tempo a gente acreditava que com a mesma formação poderia melhorar o nosso nível, né? E esse lance eu acho que foi crucial até para o placar final, realmente foi uma saída de bola um pouco precipitada nossa, e aí a gente precisa ser mais contundente em alguns lances, mas falando de uma forma geral, a gente criou oportunidades, teve volume, não pode parecer um pouco até de desculpa, mas conseguimos colocar 3 bolas na trave, tivemos finalizações, tivemos cruzamentos, mas realmente falta um pouquinho mais de tranquilidade, né? A gente, contra uma equipe experiente, estar com os 2-0 contra, realmente mudou um pouquinho a nossa confiança ali, abalou um pouco, mas depois que retomamos o jogo, conseguimos melhorar com as trocas. Já entrando na sua última pergunta, com as trocas a gente conseguiu dar um pouquinho mais de volume no nosso jogo, um pouquinho mais de gasto para o nosso jogo. Acho que até conseguimos ali ter os movimentos mais claros até de chegar no ataque, mas tudo isso, quando não é revertido em gol, acaba ficando para trás, né? A gente precisa realmente nesse momento transformar os bons momentos que a gente tem no jogo em resultado. Sobre o Fernando, hoje a gente optou por manter o Lucas de primeiro, e na saída do Machado e do Jussa a gente ter um homem que chega mais forte na área. Esse homem é o Ian, e a gente até conseguiu algumas infiltrações dele. Tentamos trabalhar com 3 homens na formação, o Lucas por trás e mais 6 jogadores na última linha dele, né, que a gente criou o volume no final do jogo. Foi isso. Zé Ricardo, boa noite, tudo bem? Apesar de repetir a formação, ao meu ver, eu queria ver se você concordasse que o sistema de marcação, tanto contra o São Paulo quanto hoje, iniciou meio fria. Contra o Bahia e contra o Atlético, o time estava com mais pegada, com mais intensidade, e novamente está deixando o adversário tocar a bola com mais facilidade sem morder. Queria ver se você concorda, por que mudou um pouco essa postura, e quando você falou de substituições deram certo, até agora nenhum garoto que entrou decepcionou. Todos deram conta do recado, e a gente já tem uma amostra desde o início do ano, alguns jogadores que não estão rendendo. Tem plantéis milionários no futebol brasileiro que os garotos também estão correspondendo. Cruzeiro, que é um caso mais emergente ainda, por que não arriscar um pouco mais, com mais tempo de jogo para esses garotos? Boa! Bom, a gente faz esse recorte aí porque os 2 jogos que você falou que a gente conseguiu teoricamente pressionar mais. Até discordo um pouco, a estratégia do Bahia foi dar a bola para o Bahia, atrair um pouco o Bahia e trazer ele para o nosso campo, jogar nas costas do adversário. Conseguimos isso. A posse de bola do Bahia foi muito maior do que a nossa naquele momento, mas por estratégia nossa. Hoje foi o contrário. A gente teve como estratégia tentar abrir o marcador, porque a gente sabe que o Inter trabalha muito bem a posse de bola e a gente não queria se desgastar, já que a gente fez um jogo quinta-feira à noite em São Paulo. Então a estratégia foi isso, criamos para a gente abrir o placar, infelizmente não conseguimos. Sobre os garotos, concordo, acho que a gente está tentando ter um pouco de cuidado, já falei isso com vocês, porque é um momento sensível, a gente sabe que colocar todos os garotos ao mesmo tempo pode ser prejudicial até para a formação deles e a cobrança que vai acontecer naturalmente. Mas nós estamos utilizando os garotos, isso aí de forma... todos os jogos, pelo menos 1 jogando, 2 jogando ou entrando, e é isso que a gente pensa de entender que seja um processo natural. Agora, então, eu acredito que isso pode criar até mais instabilidade do que um momento que já não é um momento de tanta tranquilidade assim. O fato é que a gente fez tanto a partida de quinta-feira como a partida de hoje, a gente teve momentos bons na partida, hoje foram, se eu não me engano, de 19 ou 20 finalizações, 3 bolas na trave,
uma posse de bola muito maior do que um adversário de muita qualidade, de um investimento muito alto, que é a equipe do Internacional, que nitidamente jogou para explorar nossos erros no contra-ataque, e a gente, principalmente no lance do segundo gol, se precipitou e deu essa condição para ele. Se não tivesse saído do segundo gol, eu tenho convicção que a gente poderia ter empatado, quem sabe até virado a partida, pela estratégia que a gente tinha para a sequência do segundo tempo. Zé Ricardo, ainda na temática dos bons valores da base do Cruzeiro, que é vitoriosa, base que atual foi campeã da Copa do Brasil, fiquei com a impressão de que seria a minha pergunta, inclusive, a pergunta do Emerson Pansieri era sobre o atacante Fernando e não o volante Fernando Henrique. E sobre o atacante Fernando, 26 gols, artilheiro da base, num momento em que você não tinha, principalmente o Papagaio suspenso como único jogador de referência como centroavante, é um jogador que a gente vê a ausência dele no banco já em 2 jogos. Por que não dar a chance, a oportunidade de o torcedor ver algo diferente? Não lançar nos jogadores a necessidade do resultado, não impor, a gente sabe do processo de maturação e de transição, mas por que não dar minutagem, chance para alguma coisa nova num momento, em um cenário que é desafiador, de um time que cria, que manda a bola na trave, mas que perde os jogos e que é o pior ataque do Brasil. Por que não trabalhar e dar essa oportunidade de algo diferente? O Fernando é um jogador que joga pelo lado do campo, assim como o próprio Robert, que vem treinando muito bem, tanto que entrou nos 2 últimos jogos. E há um tempo atrás esse era o jogador da promessa, né? Por um tempo ficou um pouco afastado, ajudou, recuperou a sua confiança na categoria sub-20, foi campeão ajudando e agora está sendo reintegrado no nosso dia a dia, começando, entrando. Então esse é um processo. O Fernando é um jogador apenas de 18 anos, não é da posição do Papagaio, tem dificuldade de jogar de costas e a gente entende que para esse jogo, né, a gente não sabe para a sequência, e tinham jogadores que poderiam cumprir, como o Arthur Gomes, que fez bem, acho que foi uma das melhores apresentações do Arthur. Ricardo, uma desgraça. A gente queria dar um pouco mais de vivacidade, né? E até da juventude ali do Robert, que vem, volto a dizer, vem treinando muito bem. E certamente na oportunidade que tiver para o Fernando vai ser dada essa oportunidade. Mas acho que existe um processo aí e a gente tem que ter calma para que a gente não passe por etapas e depois a gente tenha que ter outros problemas mais na frente na questão dos outros meninos. A gente ainda tem o Stênio, que também passou um momento bom, depois agora deu uma caída no dia a dia. A gente está tentando recuperá-lo, porque é um jogador também de muita capacidade, que eu particularmente, o clube espera muito dele. Então a gente vai botando jogadores para trás, e porque sempre o novo é o que a gente acha que vai dar certo. Então isso é uma convicção minha do clube e a gente vai seguir dessa forma. Ô Zé, para falar especialmente do Matheus Pereira aqui, lá de cá. Para falar especialmente do Matheus Pereira, contra o Bahia ele teve mais tempo em campo e, tirando esse jogo contra o Bahia, praticamente todos os outros, desde que ele voltou de contusão, ele foi substituído. A gente esperava, principalmente no jogo, a partir do jogo contra o Bahia, que ele tivesse mais tempo em campo. O que acontece que a gente não consegue ver o Matheus Pereira mais tempo em campo e aí, a partir daquele momento, quando você escolhe ele para que ele possa sair, a torcida protesta e até em cima dessa avaliação do Matheus Pereira especificamente, queria que você falasse desse protesto da torcida com relação à substituição. O Matheus é um jogador que joga por trás, necessita de jogadores que ataquem a profundidade. A gente precisava de outros jogadores, o Inter baixou muito a linha, ele estava com dificuldade de jogar entre as linhas do que a gente imaginava. Por isso a substituição, junto com o Robert, a gente queria dar mais volume, principalmente pelo lado esquerdo. A entrada do Nicão preencheu o meio espaço que a gente queria pelo lado direito, até para que ele tivesse a oportunidade de finalização, já que o Inter baixou demais as linhas, tanto que o Nicão finaliza 2 ou 3 bolas. E a gente, com o Vital ali, a gente esperava a mesma coisa, né? As trocas, as infiltrações do Vital com os jogos interiores, ele e o Robert. E saíram movimentos, tanto que o Vital, se não me engano, acho que foi ele, a terceira finalização na trave foi dele. Alguns movimentos também com o Robert. Então, na minha visão, as substituições deram um ânimo, deram um gás mais para a equipe. Essa foi a ideia, né? O Matheus está recuperando o ritmo. A questão, o Matheus, nos últimos anos, quando ele teve jogos em sequências, principalmente na Arábia, que não foram tantas sequências assim, teve problema de recidiva, a gente ainda preocupa isso, né? Jogos com 2, 3 dias só de recuperação,
e a gente precisava de um pouquinho mais de gás, uma vivacidade maior no jogo. Então, tanto que o final do jogo acaba com a gente um pouco mais em cima da equipe do Inter, seria natural, e a gente achava que com as trocas a gente ia conseguir isso. O resultado melhorou, mas a gente não conseguiu efetivamente chegar ao segundo gol, que pelo menos pudesse dar o empate. Ô Zé, boa noite. O Cruzeiro hoje tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, o time até cria oportunidades, mas na hora do último passe ali a bola não entra. O que fazer para consertar isso? E existe alguma cobrança em cima dos jogadores da linha de frente? O fator psicológico tem pesado nos atletas? Se a gente dar 2 semanas, 3 semanas atrás, a sua pergunta, ela já vai ter acontecido, né? Com certeza, todo mundo se incomoda, o jogador se incomoda, porque a gente vem trabalhando, tentando criar, tentando finalizar com um pouco mais de calma. Hoje, mais uma vez, foram acho que 18 ou 19 ou 20 finalizações, 3 bolas na trave, enfim, a gente está tentando, né? Eu acho que o que a gente precisa é ter confiança, tranquilidade, assim como nós, os jogadores, nós da comissão técnica, a gente acredita muito que a gente mantendo esse ritmo, tendo um pouco mais de calma para finalizar, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Ô Zé, ainda voltando na questão dos garotos, ninguém aqui está falando que eles são a solução para esse momento do Cruzeiro, mas chama a atenção que você os coloca às vezes com o jogo já definido de forma negativa. Foi assim lá contra o São Paulo, agora se repete contra o Flamengo também, que o Fernando foi acionado. O Cruzeiro tinha vencido 2, você naquele jogo contra o Flamengo recheou o banco desses garotos e aos poucos foi tirando esses atletas. O porquê disso? É uma decisão somente sua? Existe uma ordem que vem de cima para se relacionar ou não esses atletas que talvez estivessem aí com uma vontade maior, uma demonstração de conhecer essa camisa que o torcedor ama tanto ali no campo e talvez trazendo algo diferente, como por exemplo essa entrada do Robert hoje, o Ian, do que vem acontecendo com as mesmas peças que você vem relacionando, e quando já sai a lista dos relacionados, o torcedor ele já começa naquele sentimento de que, meu Deus, a mesma coisa. São as angústias que ficam, né, num momento como esse, né, principalmente quando a vitória não se fala. Engraçado, a gente venceu 2 jogos e os questionamentos nesse sentido dos garotos não aconteceram de forma tão efetiva. Então, a gente entende que isso é natural, a pressão que todos nós estamos sentindo, que a torcida está angustiada. Não existe nenhum tipo de ordem de quem escala. Logicamente que a gente conversa com a comissão técnica, tanto a minha comissão como com a comissão da Casa do Cruzeiro, mas logicamente que a decisão última é minha. E a gente sim tem começado com os atletas, já começou Kaique, já começou Ian, já começou Kaique e o Ian no mesmo jogo, no caso do Flamengo. Então, assim, é necessidade, oportunidade e aquilo que a gente acha que é mais interessante na estratégia. Nas questões de ter entrado com o jogo dado definido, também são situações que a gente entende que pode facilitar ou não dar essa minutagem para os atletas. Sei que a gente confia muito neles, a gente só tem um cuidado especial para que eles entrem em uma condição que a gente entenda que seja favorável para eles e também na formação da sua carreira. Zé, boa noite. O Cruzeiro, nessa temporada de 2023, não conseguiu virar nenhuma partida. Em todas as partidas que tomou o primeiro gol, o time não conseguiu buscar o resultado, tanto no seu comando, no comando dos técnicos anteriores. Analisando essa situação que a gente vê em campo, como é que a gente pode ver o time revertendo isso em caso de entrar na zona de rebaixamento, já que uma vitória no Vasco na segunda-feira pode levar o time ao Z4? Olha, logicamente que o momento de que se pressiona uma equipe, a gente tem que ter força, sabedoria, tranquilidade, confiança para que a gente possa resolver essas situações da melhor maneira. O futebol, ele é uma questão, é um esporte que, como quase todos os outros, você tem algumas coisas que a gente controla, outros, o externo, a gente acaba não controlando. E logicamente que dentro de um plantel de 32 atletas, uns vão reagir de uma forma, outros vão reagir de outra. O que a gente precisa é ter a tranquilidade e entender que a competição depende apenas de nós, a gente conseguir nosso objetivo. Hoje, pecado a gente ter perdido esse jogo, não era para a gente ter perdido, pelo que a gente produziu, pela postura que o Internacional teve, que é uma grande equipe, como eu falei, mas veio para jogar no nosso erro e a gente não soube administrar e perceber isso. De duelar em uns momentos específicos,
principalmente no segundo gol, a gente se equivoca nas tomadas de decisões e aí coloca o Inter numa situação de 0-2 para a gente, uma situação super confortável para ele, né? Então as trocas foram no sentido de a gente dar um pouco mais de gás para que a gente pudesse, nesse novo gás, a gente tentar pelo menos um empate. Produzimos, tivemos 2-1, tivemos chance de finalizar, pela falta, pela finalização, a gente conseguiu o resultado de pelo menos um empate, mas não conseguimos. Agora ter tranquilidade e confiança, como a gente tem no nosso trabalho e também nos atletas que aqui estão. Zé, dentro dessa situação até de pressão que o Cruzeiro vem vivendo e tinha diminuído com as 2 vitórias, agora volta muito forte, como que você encarou esse protesto da torcida hoje direcionado a você, né, com os xingamentos na hora da entrada do Matheus Vital, que tem a ver também com esse momento de pressão, e se muda alguma situação no dia a dia, no trabalho, porque o Cruzeiro não vai jogar na quarta-feira e dependendo dos resultados do Goiás e do Vasco, pode jogar contra o Coritiba até na 18ª colocação. A gente tem que saber viver esses momentos também. A vida não nos reserva só coisas boas. Eu acredito que o ser humano cresce muito nos momentos principalmente de dificuldade e isso está servindo de crescimento para todos nós, né? Depois da partida que a gente fez contra o São Paulo no Morumbi e as oportunidades criadas e desperdiçadas aqui, uma derrota dura para a gente hoje, eu só entendo que a gente produzir como a gente vem produzindo está mais perto da gente conseguir o resultado. Então, ter tranquilidade, mostrar em vídeo, tentar corrigir, tentar controlar a ansiedade de todos nós, porque a gente não vai conseguir sair dessa situação de qualquer maneira. A gente tem que ser uma equipe estruturada, organizada, para que a gente possa juntar todos os fatores que sejam positivos para a gente e a gente se preparar bem a equipe para jogar em Curitiba e tentar a vitória. A torcida é assim, cara, é passional, a gente sabe, todas elas são, né? A gente fez as trocas para tentar melhorar a equipe, eu acho que logo depois ficou muito claro que a equipe evoluiu, até porque a gente estava com a equipe bem desgastada do jogo sábado à noite, sabe que a sequência de jogos, ela pesa para alguns jogadores a mais, a gente tanto que tentou recuperar os 2 dias, tanto sexta quanto sábado, para que a gente pudesse fazer um jogo no melhor nível. Começamos o jogo com a temperatura bem alta, certamente um desgaste maior para alguns atletas e a intenção foi apenas de a gente, não só tática, mas também dar mais gás à nossa equipe, o que aconteceu. Então, assim, eu tenho convicção que as trocas foram para a gente ganhar volume e a gente conseguiu esse volume. Infelizmente, não transformou esse volume em gol. Zé, boa noite. O Cruzeiro sempre pontuou um discurso de buscar a Sul-Americana, 12ª posição, nunca tentou a mais do que isso. Porém, a gente está vendo que ao longo do caminho o Cruzeiro oscilou bastante e hoje é 17º, podendo entrar na zona de rebaixamento. Na sua avaliação, em que ponto esse objetivo de meio superior de tabela se perdeu e o que leva o Cruzeiro a estar hoje nessa posição que está? Eu acho que nessa reta final a gente tem que focar cada vez mais na próxima partida, né? Dentro daquilo que era possível, a gente se preparou bem para o nosso adversário hoje. Eu acho que se tivéssemos conseguido transformar o volume inicial em um gol, já que tivemos algumas oportunidades ali, o jogo seria totalmente diferente, assim como foi lá no Morumbi contra o São Paulo, quando a gente perde um gol, em 2 gols na mesma oportunidade, um momento antes de sofrermos o gol. Então, o futebol é realmente feito em detalhes e nesse nível de jogo aqui, com uma equipe experiente que soube dosar o seu goleiro no momento que a gente conseguia dar um volume no jogo, o seu goleiro caía, passava, pedia atendimento, iam feitos trocas, enfim. É uma equipe muito experiente, que veio para cá para jogar no nosso erro, conseguiu, porque a gente propiciou esses erros para ele, mas como a gente não sabe que o futebol não tem justiça, a gente fez por merecer um resultado melhor do que hoje. Você tem tocado batendo da tecla que o Cruzeiro fez uma boa partida, mas pelo menos na minha opinião, de outras pessoas, não foi bem assim. O Cruzeiro realmente criou, mandou bola na trave, só que por bastante tempo durante o jogo o time acabou sendo dominado pelo Inter, que teve uma atuação bastante tranquila. Eu queria saber se você não teve essa visão também, se você não enxergou que o Inter, que o Cruzeiro caiu no jogo que o Inter queria, né? E de fato o Cruzeiro melhorou no final, mas eu queria saber se você não teve essa percepção ou se você teve e essas suas mudanças foram exatamente para isso. Obrigado. A segunda pergunta é óbvio, a gente tentou dar um novo gás para a nossa equipe. Eu acho que a gente começou bem a partida,
Até o gol do Inter a gente estava bem equilibrado, dividindo até um pouco melhor nas ações ofensivas do que o próprio Internacional. E o Inter veio finalizar no seu gol e depois, ao final, num chute do Alan Patrick de esquerda. E realmente o segundo tempo, quando a gente começa bem, mas toma o segundo gol, é que realmente a gente perde um pouco do controle. E aí, com a equipe experiente que a equipe do Inter tem, ela realmente comandou ali boa parte do tempo, e as trocas foram para que a gente tentasse retomar um pouquinho do controle da partida, que aconteceu. Mas não foi suficiente, né? Então, é estudar a partida, é jogar o jogo que vai ser pedido, treinar bem a semana e jogar o jogo que vai ser pedido daqui para frente. Valeu, pessoal. Ó, então tá aí. Tá aí, eu vi o cara mandou um negócio no chat aqui, zoando o Zé Ricardo, né, chamando o Zé Ricardo de Zé Delivery, né, que tá entregando todas em casa. Mas vamos lá. Ô, gente, pra começar é o seguinte, né? O Zé Ricardo só faltou chorar, né? Só faltou chorar. A cara do desespero. Vamos lá, meu povo. Antes da gente já entrar no assunto coletiva, preciso dar 2 recados e nós vamos lá. Primeiro, deixa eu pedir para você que está ligado na live, tem 7.000 pessoas para se inscrever no canal. Nós estamos quase virando aí os 350 mil inscritos. Quem puder dar essa força aí, se inscreve. Outra coisa, o Luciano da Casa está subindo, né? E logo depois que o Luciano fizer a análise dele da coletiva, vai rolar o sorteio da camisa, tá? Então quem não participou ainda, já dá essa moralzona aí, valendo a nova camisa do Cruzeiro da Consciência Negra. O sorteio daqui a alguns minutos. Quem quiser participar, é só enviar um pix para cruzeiroesportes@hotmail.com. Esse é o nosso pix, o valor R$3, e na mensagem do pix tem que colocar o telefone com o DDD, que essa é a forma que a gente tem para entrar em contato com o vencedor. cruzeiroesportes@hotmail.com, pix R$3, telefone e DDD, ou então é só abrir o aplicativo do banco e apontar para esse QR Code aqui que você já consegue fazer o seu depósito. Mas tem que ter aí o telefone com o DDD. O Luciano da Casa já está chegando, os outros setoristas já estão voltando aí também, mas a coletiva do Zé Ricardo, né, mais uma coletiva em que ele se desvia das perguntas, né? Agora perguntaram para ele claramente ali em relação ao Fernando, atacante, aí ele deu uma resposta, falando, não, mas eu preferi trazer o Ian Lucas. Não sei se ele estava achando que alguém estava falando do Fernando volante, não do Fernando atacante. Depois veio uma outra pergunta especificamente, né, sobre o Fernando, como foi feito com o Luciano da Casa. Ele desconversa, mas não responde. Depois teve uma terceira pergunta feita para ele, né, em relação a isso, e não tem uma explicação convincente. E por que não tem uma explicação convincente? É porque não tem explicação, amigo. É porque realmente não tem explicação. Se o Cruzeiro hoje tivesse um atacante que estivesse resolvendo, se tivesse um cara que estivesse fazendo gol, eu até aceitaria. Mas ele está deixando de trazer o Fernando para trazer o Paulo Vitor. Ele está deixando de trazer o Fernando por causa de Matheus Vital, né? Até usou o Robert ali como exemplo, mas qual que é o problema? Deixa os dois no banco, ué. Coloca o Robert, coloca o Fernando no banco. Aí porque o Robert veio, o Fernando não pode vir? Não tem problema. Traz também. Dá oportunidade, né? Como o Samuel Venâncio perguntou no final da coletiva também, por que só coloca os garotos na fogueira? Se serve para entrar quando o pau tá quebrando, por que não serve para entrar no começo do jogo com uma condição mais favorável? Ou, por exemplo, no jogo contra o Bahia, quando o Cruzeiro estava vencendo de 2-0, o Fernando estava no banco. Quem entrou foi o Paulo Vitor. Aí quando tá perdendo pro Flamengo, aí bota para jogar. Mas por que não em uma condição favorável? Sabendo que quem tá jogando é essa tiriça. Tá chegando aí o Luciano da Casa. Vamos lá, meu povo. Seguinte, derrota pro Internacional, mais um resultado negativo em casa, as mesmas desculpas de sempre. E agora, a análise do comentarista Luciano da Casa, aqui no canal Cruzeiro Esportes. Então vamos lá, Nação Azul. Momento complicado do Cruzeiro, né? Aquela rodada que ganhamos do Atlético e Bahia, parece que as coisas iam ir por uma maré mais tranquila, mas infelizmente o sufoco voltou, alerta vermelho,
Cruzeiro entra naquela situação agora do jogo contra o Curitiba, igual foi do Atlético. Tem que ganhar, não interessa o que acontecer, porque o fator psicológico pesa muito. Fator psicológico que dá para ver que esse time do Cruzeiro é um dos pontos fracos. A questão técnica, ninguém discute, ninguém tem dúvida. Mas o que acontece é o seguinte, o Cruzeiro sente o jogo. Quando estava 2-0, por exemplo, na nossa frente aqui, o Willian teve 2 laterais seguidos no mesmo lance, ninguém apresentava para bater. Jogadores com mais qualidade técnica, Lucas Silva, Matheus Pereira, um do lado do outro errando passes. Então a gente reconhece que o lado psicológico está pegando mesmo. E se ir lá para a zona de rebaixamento, além de não dar tempo de sair, esse elenco com certeza não aguenta, né? Não reage. E quando a gente fala da coletiva do Zé Ricardo, é complicado, porque eu até brinco que é o Pepinha. Hoje ele chegou a falar um trecho igual o Pepa. Criamos muito volume de jogo, então quando isso acontece estamos mais perto da vitória. Mal trocou uma palavra. Só que o Zé Ricardo pode estar achando isso, mas a gente já ouviu isso desde o início do ano. Sim. E agora já tem uma amostra significativa que a gente já consegue comprovar algumas coisas. Já chegou na fase que a gente sabe quem é e quem não é. Quem consegue e quem não consegue. Porque é claro que tem jogadores que oscilam, até os melhores do mundo. Mas existem jogadores que não conseguem entregar. Não existe oscilação. Eles estão regular de ruim. Aí entra nivelado por baixo. O problema que eu perguntei ao Zé Ricardo e não entendo. Hoje o futebol brasileiro, a gente pega 2 times muito interessantes ali. Palmeiras e Fluminense. 2 times que têm um plantel muito qualificado e um plantel muito caro. Os 2 estão usando a base. A gente viu o Hendrick, viu o Fluminense, o gol do título ali, tá dando certo. O Cruzeiro, que tem essa necessidade, não faz. E a geração é boa. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Mineiro também. E Campeonato Mineiro. E o pior de tudo, que eu até questionei hoje, sempre que os garotos entraram, deram certo. Não teve ninguém que decepcionou para você falar assim, realmente está pesado para eles. Vamos pegar o clássico, que foi o jogo mais tenso até o momento. Kaique, melhor em campo. Japa. Ok? Japa, improvisado, substituiu o Kaique do mesmo nível. Depois não entrou praticamente mais. Hoje, quando estava 2-0, que ele colocou o Robert. Por que não colocou antes? Se esse jogo é fora de casa, ele entrava com o Wesley. Com Sabe certeza. por que não colocou o Wesley? Porque hoje, na hora da escalação do telão, vaiou. Boa. Sabe por que eu acho que não colocou o Wesley? Vou dar um exemplo aqui, Paulo Vitor. Porque quando ele tirou o Matheus Pereira, a torcida começou a gritar burro. Aí vai me desculpar, mas eu tenho a sensação que é um pouco para fazer a média para a torcida. Não vai manter a convicção. Vamos ver o próximo jogo do Curitiba, se quem vai entrar é o Robert ou quem vai entrar é o Wesley, por exemplo, né? Então as mudanças são mais dos mesmos. E se a gente pelo menos falasse, volta a repetir na tecla, ele fala assim uma coisa que é contraditório. A gente pode queimar etapas, não podemos prejudicar os garotos. Tem que ter calma para ter um processo de transição. Espera. Não tem jeito de queimar os garotos. Não tem jeito de dar errado. Porque o Cruzeiro não tem nada a perder. Do jeito que está fazendo, já não está dando certo. Sim. Só tende a melhorar. Vai piorar o quê? Então, vamos tentar, por exemplo, por que quando o Robert hoje estava 2-0, aí que ele colocou? Né? O próprio Fernando ali, aí se tivesse papagaio, era mais papagaio. Experimenta. E volto a dizer, não é opinião, é fato, velho. Nenhum jogador da base que entrou, jogadores mais novos, decepcionaram. O Ian Lucas também no meio de campo também, muita personalidade, muita raça. Aí entra uma outra coisa que eu não consigo entender, a simplicidade. Você gostando ou não gostando, é fato. O melhor jogador do ataque do Cruzeiro chama-se Bruno Rodrigues. Ai, Luciano, mas eu acho fominha.
Eu não acho ele fominha, eu tenho certeza que ele é fominha. Mas ele tem uma coisa que ninguém do time do Cruzeiro tem, que é personalidade. Os melhores números da temporada é dele pelo lado esquerdo. Atenção, o Cruzeiro é o pior ataque da competição. Se não fosse ele, então, imagina. Então, já que ali é o lugar menos pior, não é que tá bom? Deixa o cara na esquerda e vamos tentar um outro cara sacrificar a posição e fazer o centroavante, porque você não atrapalha um lugar que está funcionando mais ou menos para tentar consertar o outro. Você mantém o que está meio no caminho ali e tenta achar a solução do outro. Aí sabe o que você faz? Você atrapalha onde que está mais ou menos e não acha a solução pelo meio. Então, para mim, há duas coisas para mim é ridícula. A ausência do Bruno Rodrigues na posição original dele e a falta de oportunidades maior pelos meninos é incoerência total. Muita. E quando você pergunta, a justificativa não cola. Não existe uma justificativa plausível. E a gente pergunta por clichê. Porque já foi perguntado 10 vezes e fala a mesma coisa. Aí entra naquele maldito momento que nós tivemos dos especialistas do acesso. Saudade de um treinador que tem uma leitura correta do jogo, que representa o que todo mundo tá vendo. Porque é um tal de queda de braço com a torcida que nem aguenta. Tirou o Gilberto agora, mas quanto tempo a torcida tá falando de Gilberto? Não. Tirou o Wesley agora para passar um pano, mas quanto tempo tá falando de Wesley? Aí por que demora tanto ser reativo? Tenta os meninos, volta a dizer toda hora que chamaram os caras, as cria, deram conta, velho. Ah, mas não vai conseguir, não sei, eu talvez não vá, mas os que estão aí eu tenho certeza que não. É. Então essas incoerências deixam chateado. Agora o Cruzeiro joga uma final de campeonato contra o Curitiba. Aí existe uma diferença, tá? De ganhar de uma forma natural e ter que ganhar. Porque aí o Cruzeiro já começa a fazer umas contas, ó. Ah, eu ganho do Curitiba, aí eu ganho do Goiás, eu ganho do Vasco. Aí não ganha não. Porque as duas últimas rodadas eu não conto. Botafogo e Palmeiras. É Botafogo e Palmeiras. Pelo andar da carruagem, é onde que o título vai ser definido. Jogando com o Aí Cruzeiro. se não tá aguentando jogar, por exemplo, do Inter que tá de férias, não tá aguentando jogar do São Paulo que tá de férias da competição, vai sim ganhar dos dois que estão disputando o título. Então, pra mim, o Cruzeiro tá brincando muito com o perigo, tá? E o pior de tudo, tá? Os problemas são crônicos. Não é um problema eventual que aconteceu no jogo de hoje. É do jogo contra o São Paulo, é da temporada inteira e as respostas são as mesmas. Aí existe uma frase de coach que eu não quero falar não, sabe, Diogo? Se você não fizer algo diferente, como é que você quer ter um resultado diferente? Mas não, o Cruzeiro acha, né, o Zé Ricardo, que vai mudar da água pro vinho, fazendo a mesma coisa, a mesma escalação. Aí você não acredita o que eu vi hoje também? O quê? Que foi de propósito deixar o Inter jogar mais por causa do desgaste do último jogo. Beleza, se o Cruzeiro tá jogando um mês inteiro, 2 vezes por semana, você fala, uma vez que jogou, o time já arriou? Hã? Jogador profissional? Jogador profissional? Beleza. O Cruzeiro tá um mês inteiro, 4 semanas, em um ritmo de jogo intensivo. Cruzeiro tem parada da FIFA, tem parada de não sei o quê, uma vez por jogo semana. Remarcado. Uma vez que ele jogou 2 na semana. Já cansou. Já é desculpa para baixa do rendimento, para falta de intensidade da marcação. Ai, hein? Jogador profissional, porque se isso aí fosse regra, daqui 6 jogos, 8 jogos, você pode falar isso. Bateu um desgaste da equipe. Agora jogou 2 vezes na semana, uma vez só, já tá também usando isso de desculpa. Tá complicado, tá? Tá complicado, mas o que a gente faz agora? Primeiro, ora, reza, faz o que você quiser aí, torcedor. E vamos apoiar, né? Porque se tem uma coisa que eu conto aqui, é com a torcida do Cruzeiro, né? Que ela manifestou de todas as formas que é possível. A torcida não tem sangue de barato. Vaiou, chamou de burro, mas aplaudiu também. Isso existe em qualquer time grande do futebol. Ai, tá errado isso, irmão. Tá errado isso, então eu vou te contar uma realidade do futebol. Tá errado não, você que tá no lugar errado. Se você é dirigente, se você é treinador, se você é jogador e acha que isso não é normal, é você que está acostumado com pouco. Eu
provoco de você me falar um time grande no mundo que isso não acontece. Sim. O reflexo da arquibancada é o reflexo do campo. Você quer que o time tá caindo pra zona de rebaixamento e gritar time de guerreiro, cambada de herói? Não, a torcida realmente vai criticar, vai vaiar. É o direito dela, não tem sangue de barata não. Se tá insatisfeito com a postura da torcida, é só mudar a postura de campo. É simples assim. Valeu demais, pessoal. Tá aí o comentário do Luciano da Casa. O pessoal mandou alguns superchats aqui. Eu confesso que eu tô cansado, já tô a fim de dar uma descansada. Então eu vou ler os superchats, vamos fazer o sorteio e vamos encerrar a live, beleza, meu povo? Então, enquanto eu leio o superchat, última chamadinha, daqui 2 minutos é o sorteio, hein? Quem quiser participar, última chance, cruzeiroesportes@hotmail.com é o nosso Pix. Você manda aí um Pix de R$3 junto com o seu telefone, com o seu DDD. E você já está participando do sorteio da nova camisa do Cruzeiro da Consciência Negra. O sorteio daqui a pouquinho, R$3, o Pix é cruzeiroesportes@hotmail.com, tá aqui na descrição do vídeo, junto com o telefone e DDD. O Pedro Goulart falou: Diogão, Cruzeiro jogou com o São Paulo, que tinha 20 jogos a mais que nós na temporada, e agora vem querer falar de desgaste, é o que o Luciano da Casa está falando aí agora, ó. O Pedro Goulart, já até para complementar o que o Luciano falou. O João Pedro falou o seguinte, ó: começamos, entre aspas, começamos jogando bem. Como? Se aos 15 minutos já estava 1-0 pro São Paulo. Zé Ricardo praticamente chama a gente de otário. Ele acha que só ele entende de futebol. O Thiago Lucas mandou um superchat aqui também falando o seguinte, ó: sofredores de Minas, o Hulk tá chorando até agora e essas frangas aqui embaçando o cabuloso. É tão maior que eles estão aqui secando o time. O Teteca Machado mandou um superchat aqui falando que tá sempre ligado a Cruzeiro Esportes, lá diretamente de Curitiba. Tamo junto, meu parceiro. O Gleidson Rodrigo falou que acha que a situação do Fernando é contratual. É medo de acontecer igual o Vitor Roque. Não sei se já comprou o restante da temporada de passagem. Não é, Gleidson. A informação é que ele não está jogando por opção do Zé Ricardo. Não tem absolutamente nada de contrato em relação ao garoto Fernando, não. O Marcelo Sem... Inclusive o Pedro Martins estava na coletiva assistindo. Tava lá? Gerou uma expectativa de falar alguma coisa. Mas não falou nada, né? Nada. O Vinícius Thiago falou que a famosa conversa de pau mole, o técnico não conhece o time. O Marcelo Sem falou que, Diogo, não é possível que esse técnico não vê a mesma partida que a gente, que com esse discurso repetido, né? Nós vamos cair com certeza. Abraçando o Ideltino também, que mandou um superchat aqui pra gente, toda a rapaziada. Galera, pra quem tá ligado aqui, ó, já tá aberto aqui, não vai dar pra vocês verem porque tá meio com reflexo. Olha lá, mas já tá aberto aqui, ó. Vamos lá então fazer o sorteio aí, Luciano da Casa, por gentileza, pra gente poder descansar. Entregando aqui pro Luciano. Ele vai passar ali pelo Pix de todo mundo que mandou hoje. A gente já deixa selecionado ali só para quem mandou o Pix hoje. Valendo aí, olhando aqui para você, ó, valendo aí a nova camisa do Cruzeirão Cabuloso. Camisa em homenagem à Consciência Negra. Tem que ter telefone com o DDD. Luciano, quem leva? Beleza, as regras aqui tá tudo ok. DDD valor R$3, DDD 31. Final 8286, então é de BH, Eric Rodrigo. Deixa eu conferir aqui, meu querido Luciano da Casa, vou dar um printzão pesado, né, pra gente não perder aqui a pessoa. O banco dele é o PicPay, Eric Rodrigo de Lima Araújo. Eric Rodrigo de Lima Araújo, só pra galera conferir aqui, ó. Então aqui, ó. Beleza, meu povo? Dá um confere aí, igual a gente sempre faz, né, na honestidade. Quando não tem o telefone, né, quando tá errado ou quando tá faltando alguma informação, a gente sorteia de novo. Luciano da Casa, agora é mais uma semana pela frente. Aquela conversa, né, preparação, não sei o quê. Sábado que vem, Curitiba lá. É uma semana que vai custar chegar, né? Mas vai custar mesmo. Ainda mais que os adversários jogam durante a semana, jogam amanhã. É a gente ligado ali, secando, torcendo e por aí vai. Mas vamos lá, né? Fazer a nossa parte ali, pensamento positivo. Hoje mesmo já tem jogos importantes, amanhã tem o jogo que é chave, que é Vasco e Botafogo. Na teoria é uma pedreira pro Vasco, mas hoje o campeonato também é surpreendente. Vamos ver o que acontece. Vamos na fé. Então, obrigado aí, Nação Azul. Tamo junto, fiquem com Deus e bom descanso aí. Eu tô de olho aqui, Curitiba e Goiás tá no intervalo, 0-0, beleza? Vamos ficar de olho nesse jogo do Goiás aí, que é o segundo time ali da zona de rebaixamento, é nosso adversário direto.
E amanhã... Teoricamente da Goiás, né? Curitiba já caiu. Próximo Mas tá adversário do jogando em Cruzeiro é casa, Goiás, Curitiba, né? mas então, vão torcer aí pro Não, o Curitiba. próximo adversário nosso é Curitiba, só. Então, vão torcer pro Curitiba ganhar esse jogo ali, porque ele é matematicamente tá quase rebaixado. E pra ver se afunda de vez o Goiás, né? Agora, já que o Cruzeiro não faz a parte dele, nós temos que torcer pros outros. Então, de olho nesse jogo do Goiás. Amanhã a gente tem que acompanhar o jogo do Vasco com o Botafogo também, que é importantíssimo, né? Se o Vasco vencer amanhã, o Cruzeiro vai para a zona de rebaixamento. E também tem Santos e Cuiabá. Amanhã também, 9 horas da noite, o Santos tem os mesmos 37 pontos que o Cruzeiro, porém tem uma vitória a mais. Por isso que o Santos é o 15º e o Cruzeiro é o 16º. Galera, muito obrigado aí quem deixou o likezão, quem se inscreveu, quem ativou as notificações, quem tá ligado com a gente desde 2 horas da tarde. Já são quase 8 horas. A gente está caminhando aqui para quase 6 horas de transmissão ao vivo na Cruzeiro Esportes, trazendo todas as informações e a cobertura para você de mais um tropeço do Cruzeiro. E agora a situação complicou de vez. Vale lembrar aqui uma situação, né? O Cruzeiro tem um jogo a menos. Jogo contra o Fortaleza dia 18. No meio da semana agora, o Cruzeiro vai passar a ficar com 2 jogos a menos, porque não joga contra o Vasco. Mas vamos ver só a tabela, só um detalhe, né, Diogo? Coloca na tela aqui. Por exemplo, quem tem um jogo a mais que o Cruzeiro, por exemplo, é o Corinthians, ok? Só que o Corinthians já fez a parte dele. Na pior das hipóteses, né, quando o Cruzeiro cumpre esse jogo, ele empata com o Corinthians, né? Agora, por exemplo, aí sim, quem tá pior que o Cruzeiro é o Bahia, entre aspas, né? Perdeu hoje. Porque o Bahia tá com os mesmos números de ponto que o Cruzeiro, mas já tem um jogo a mais. Só que se o Cruzeiro perde também, dá nada por elas, né? Elas por elas. Agora, é triste, né? O Santos, que outro dia todo mundo tá falando, já caiu, tem o mesmo pontos do Cruzeiro com os mesmos jogos. E uma vitória a mais. Ai. E lá tem um Soteldo, né? Que tem uns caras que chamam mais a responsabilidade. É muita emoção, viu? Meu Deus do céu. Galera, tamo junto. Obrigado aí todo mundo que tá ligado. Cruzeiro não joga no meio da semana, volta pra campo semana que vem contra o Curitiba lá. Amanhã, 7 horas da noite, 7h30, perdão, tem a nossa live Resenha Celeste, comigo, com o Leandro Guerreiro e com o Diego de Leon, abordando tudo sobre esse jogo, coletivo do Zé Ricardo, já pegando as notícias de momento e já se preparando para esse jogo contra o Curitiba, beleza? Daqui a pouco tá soltando também os cortes do pós-jogo, o corte da análise do Luciano da Casa, a programação aqui da Cruzeiro Esportes que você já está acostumado. Independente do resultado, irmão, tamo junto, mais uma transmissão top aqui na Cruzeiro Esportes, né? A nossa parte a gente segue fazendo aqui com qualidade, né? Igual a gente sempre fez. Tamo junto, irmão. É nosso, tamo junto aí com a Nação Azul também, até depois do fim aí, que seja o que Deus quiser. Bora. Valeu, meu povo, tamo junto. Ao vivo, a gente volta amanhã às 19h30 com a live Resenha Celeste aqui no canal Cruzeiro Esportes. Valeu, forte abraço, tamo junto.